com o nosso amigo desencarnado, que é o irmão X, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. Então, irmão X vai trazer para nós neste livro como surgiu o Brasil, através do planejamento espiritual, e quais as consequências do dia de hoje, e a responsabilidade de cada um de nós. Então o Emmanuel diz que o nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de quem dispõe, como escritor, em face da mentalidade geral no Brasil. Os dados que ele, o irmão X, nos traz, que ele nos fornece nestas páginas, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. O mundo espiritual em bibliotecas enquanto no nosso plano físico. Como diz o próprio André Luiz no livro Nosso Lar, através do Lísias, que o orientava quando ele foi acolhido no nosso lar, o plano físico é uma cópia do plano espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Todos nós, queridos encontrados, fazemos parte desta humanidade que diariamente, no nosso cotidiano, temos tranquilidade, alegrias e lágrimas. E nessa abertura em que o Espírito encarnado que a manifesta em dias agudos agradece a Deus a inteligência continuada que temos, mas pede perdão por, em determinados momentos, utilizar essa inteligência continuada em prejuízo daqueles que estão à nossa volta. Fernanda Rita Ferrina continua no prefácio dizendo que este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. O objetivo do livro é trazer para aqueles que se dispõem ao estudo a conhecer qual é a função, a finalidade de cada nação. No nosso caso, a terra brasileira. Devemos lembrar que no passado tínhamos o Egito. E aí Moisés, brigando com o faraó, conseguiu tirar de lá o povo e trouxe ele para uma terra prometida. Esse povo, indo para uma terra prometida, conheceu o Deus único através dos ensinamentos que Moisés e os profetas trouxeram e passaram a reverenciar esse Deus único. Deus único este que depois de Cristo se manifestou apresentando-o como Deus de amor, e que agora a doutrina dos Espíritos veio oferecer aos seres encarnados no mundo físico os ensinamentos do Deus de amor e de justiça. Humboldt, que era um pesquisador, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. E assim todos aqueles que pesquisam a Amazônia e o Brasil enxergam nele um grande potencial em termos de recursos materiais. O grande cientista, diz Emmanuel, asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a
do seu sentido econômico à sua significação espiritual. Então, o objetivo do livro é nos trazer uma informação mais ampla da grandeza e da responsabilidade da terra brasileira, com a consequente ação e atuação daqueles que vivem no mundo físico no plano brasileiro. Cada um de nós, por si só, já carregamos uma missão que é nos auto-melhorar e um compromisso, uma responsabilidade que é auxiliar aqueles que estão à nossa volta e que não sabem. Mas a doutrina procura mostrar que cada país tem o seu auge de atuação no mundo físico. Na França, verificamos a presença de Allan Kardec e o brotar da doutrina dos Espíritos. Mas não foi possível ficar lá por muito tempo. E aí, então, veio para o Brasil. Emmanuel continua dizendo que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe. Essa é a função e essa é a missão do Brasil. Consequentemente, os brasileiros que aqui estão carregam um grande compromisso e uma grande responsabilidade. Mas, como Francisco de Assis nos diz, é dando que se recebe. O que nós temos para ofertar àqueles que nos observam de todos os campos deste planeta? Sabedoria, conhecimento, paz, confiança, fé em Deus, esperança nos dias futuros, a compreensão de que a vida física e a vida espiritual é só uma continuidade do espírito que nasce e renasce constantemente para se aprimorar e se auto-aprimorando, sendo o modelo e guia daqueles que estão à sua volta. Há uma frase que é muito interessante que diz assim: vá e divulgue o Evangelho, evangelize, dissemine o Evangelho através do exemplo. E se preciso for, por palavras. Então, para que nós possamos levar o conhecimento do Evangelho, precisamos primeiro adquiri-lo e exercitá-lo no nosso dia a dia, para sermos modelo e guia daqueles que nos observam e nos estudam. Então, nós verificamos o mapa mundial dos diversos países que se encontram. E a doutrina nos observa que o Brasil é daqui que parte o grande volume material para sustento daqueles de menor recursos, mas também será daqui que irá partir o Evangelho de Cristo, da mesma forma que da Judéia saiu do Cristo os ensinamentos de Deus, de amor e de justiça. Emmanuel vai finalizando o prefácio dizendo o seguinte: peçamos a Deus, todos nós, Ele, e cada um de nós que se encontra aqui, que inspire os homens públicos dos dias de hoje, atualmente no leito da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, que saibam eles, esses nossos governantes, colocar muito alto a magnitude dos seus
princípios deveres, os seus principais deveres. Que nós saibamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando para os nossos governantes em todas as escalas, para que eles possam ter força de suportarem o embate que o encargo que eles abraçaram não faça com que eles sucumbam pelos interesses materiais, pela busca do poder e criando o sofrimento à população. E aí nós observamos que no início do nosso estudo tem esse quadro, e há um monte de chaminhas ali. Quais as razões dessas chaminhas e o que elas significam? Se observarmos em todos os quadros em que eu passei, há sempre chaminhas aparecendo com cores variadas. Então, antes da gente continuar, nós vamos observar o que o Livro dos Espíritos nos oferece sobre o assunto. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E ali, se observarmos, o espírito está escrito com a letra E maiúscula. Porque existe a diferença de espírito quando é escrito com a letra E maiúscula e o espírito quando é escrito com a letra E minúscula. O espírito escrito com a letra E minúscula está lá na questão 23. Que definição se pode dar do princípio inteligente? E aí ele fala que o princípio inteligente ele é o início de toda a evolução do ser. Mas chega um momento que o princípio inteligente alcança a sua maioridade e se torna espírito com a letra E maiúscula. É como na barriga da mamãe nós temos o feto, o zigoto, o embrião, as células se multiplicando. Só depois que nascem é que dão um título de bebê, de ser humano, batizam. Então o princípio inteligente ele é escrito com a letra E minúscula, é o Espírito. Questão 23 do Livro dos Espíritos. E na questão 76 do Livro dos Espíritos, é o Espírito escrito com a letra E maiúscula. Que definição se pode dar dos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E aí eu trouxe uma imagem de um Espírito. Que todos nós observamos, vemos diariamente e nem sempre nos damos conta que estamos diante de um Espírito. Que somos? Então, temos um garoto ali, corpo físico, e aí quando nós desmembramos esse ser humano, aí surge o corpo espiritual, que é constituído conforme cada planeta, mas logo em seguida de espírito. E aí nós observamos uma chama. E aí, indo ao Livro dos Espíritos, lá diz, na questão 88, o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Por que eles dizem isso? Na época de Jesus, na época de Moisés, ou antes também, ou mesmo depois, haviam doenças, haviam vírus, bactérias e fungos. Mas os médicos não podiam identificá-las, nem compreender como essas bactérias, vírus e fungos agiam. Não tínhamos uma medicina avançada, não tínhamos microscópios. Também como não tínhamos lunetas, telescópios para poder ver o espaço. Somente depois de milênios e depois de muito esforço intelectual da humanidade é que se desenvolveu uma medicina mais avançada e aparelhos sofisticados para enxergar os micróbios
os vírus, as bactérias, e poder estudá-los. Então hoje nós damos nome às doenças porque nós conseguimos identificar o agente causador, batizamos o agente causador e sabemos como ele atua no nosso organismo e como ele se prolifera, como ele progride e como nós podemos combater. Mas lá no passado não era possível. Então, quando alguém ficava doente, os médicos do passado entendiam que havia ali um mal-estar, mas não tinham a capacidade de definir qual é esse mal-estar e por que ele acontecia. Assim, hoje, nós que nos encontramos no plano físico e na idade espiritual que se encontra a Terra, que é de expiação e provas, nós ainda não temos material didático nem no dicionário para que os espíritos possam definir com clareza como é o espírito. Por isso eles dizem para nós: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E essa chama ou essa centelha tem uma cor que para vós, se nós pudéssemos vê-la com os olhos físicos, vai do escuro ao brilho do rubir, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Então nós estamos verificando aqui um grau evolutivo entre o espírito escuro e o espírito cor de rubir. E essa evolução ela se dá em milhares de anos e em milhares de reencarnações do espírito que sai da condição de espírito escuro e vai para a condição de espírito puro. Então, a doutrina, nas questões do Livro dos Espíritos, bem como o livro A Gênese, lá no capítulo 18, bem como lá no Evangelho, fala que os espíritos surgem no universo criança, bebês. Os espíritos escuros são espíritos bebês. Tão bebês quanto é o bebezinho do corpo físico. E os espíritos bebês, bem como os espíritos crianças, só podem nascer nos corpos físicos nos mundos primitivos. O nosso planeta de expiação e prova não tem espíritos bebês e nem espíritos crianças. Somente, vocês não podem ver essas coisas, não, gente. Depois todo mundo vai saber desse livro. Deixa eu corrigir aqui. Fiquei com o dedinho aqui no lugar onde não devia e aí mostrei tudo para todo mundo. Pois é. Então, os espíritos bebês, eles só podem existir nos mundos primitivos. E os espíritos crianças. Quando os espíritos alcançam a condição de espíritos jovens, a Terra se torna espírito, se torna planeta de expiação e provas. E ao longo dos milênios, os espíritos vão crescendo e alcançam a condição de espíritos adultos. E como está escrito ali, espíritos adultos sem instrução não significa ignorantes do português ou da matemática ou ciência. São sem instrução em relação à vida espiritual quando estão encarnados. Todos nós já vivemos muitas vezes, mas nenhum de nós, neste momento, lembra das outras existências. Porque recebemos um corpo novinho e tem um cérebro novinho. Então nós precisamos, todas as vezes que reencarnamos, reescrever o cérebro. A andar, a falar, a comer, a se vestir, a escrever. E à medida em que vamos fazendo isso, em múltiplas existências, a cada novo renascimento, nós nos tornamos mais habilidosos. Na sala de aula, depois de 40 minutos, o professor pergunta: entenderam, turma? Aí todo mundo, quase todo mundo fala: professor, não entendi nada. E aí ele dá aquela bronca: nada não, porque tem 40 minutos que eu estou falando. Mas aí tem alguém lá no fundo da sala que levanta a mão e fala: professor, entendi toda a matéria. Como? Ele é um indivíduo especial? Não. Ele é só uma alma que já carrega conhecimento avançado de outras existências. E à medida em que ele escreve no cérebro dele aquelas informações, a sua
sua memória espiritual foi completando os dados para ele. Então fica fácil ele ouvir as coisas e captar com facilidade. Nós outros estamos tendo aula daquela matéria, já no início ainda, temos dificuldade em assimilar isso, porque nós precisamos primeiro gravar isso na memória física e mais tarde na memória espiritual, para isso ser útil para nós nas outras existências. Por isso que nós temos grandes inteligências no nosso lar. E a gente se pergunta, como é que pode ele viver na mesma família que eu e saber mais do que eu? Então, os espíritos sem instrução são aqueles que não creem em Deus, que morreram, acabou, que não creem numa vida futura. Os espíritos que têm instrução são aqueles que, quando encarnados, têm uma certa crença em Deus, acreditam que há algo depois da vida, mas não sabem explicar. E os espíritos adultos, com instrução e evangelizados, são aqueles que creem em Deus, que na vida futura, e creem nos espíritos. Mas essa crença não nos torna, ou não nos torna perfeitos. Só tem conhecimento de Deus, da vida futura e dos espíritos. Mas podem agir com má fé sem o menor problema. E aí nós vamos observar que, conforme o grau evolutivo dos indivíduos espirituais, para efeito didático, nós temos uma cor para eles. Então, os espíritos escuros ou os espíritos bebês são aqueles que surgiram no universo das mãos de Deus recentemente. E o espírito cor de rubi, nós temos como referência o Cristo, que é a nosso modelo e guia, ao qual hoje estamos reunidos para referenciar os seus ensinamentos e nos dirigirmos a Deus. E aí as colorações intermediárias são os espíritos em posições variadas do conhecimento. Tendo esse entendimento, nós vamos observar que dois irmãos, e aqui no caso gêmeos, nascidos na mesma família, têm comportamentos diferentes. Por quê? Um espírito é mais evoluído porque ele reencarnou muito mais vezes e foi criado por Deus numa época muito remota, se comparada ao outro espírito que tem menos conhecimento. Por isso, no nosso conjunto familiar, muitas vezes dois irmãos têm grande diferença de comportamento. Um é inteligente, calmo, tranquilo, amoroso, e o outro é rebelde, explosivo, nervoso. A diferença está na capacidade evolutiva que cada um tem. Por isso, nós diariamente estamos de frente de espíritos aos quais, se nós observarmos somente o corpo físico, o que nós dizemos? Está vendo aquele moço ali? Cabelo branco, barba branca e tem comportamento de criança. Claro, é uma alma jovem que nasceu num corpo físico, bebê. Esse corpo amadureceu, cresceu, se tornou adulto e envelheceu, mas o espírito continua ainda jovem, porque são milhares de anos e milhares de reencarnações para que a gente consiga passar de uma fase para outra. Indo em frente, então, o espírito vai do escuro ao brilho do rubi, conforme a sua evolução, o seu saber, o seu conhecimento. Diante disso, nós vamos verificar que no mundo espiritual, no mundo físico, os planetas primitivos, nós temos lá os adultos, mas somente espíritos bebês e espíritos crianças. Nos nossos dias de hoje, do planeta de prova e expiação que é a Terra, nós temos espíritos já bem amadurecidos. A doutrina nos mostra, através do livro A Gênese, que grande parte, pequena parcela de espíritos jovens existem no nosso planeta. São os selvagens, estão lá no meio do mato que ainda não tem contato com a civilização.
Depois disso vem a grande massa de espíritos, que a gente pode considerar entre aqueles adultos ignorantes e aqueles adultos com instrução. Então, aquela grande massa de espíritos que uns acreditam em Deus, outros não. E aqueles que acreditam em Deus têm dúvida se Deus realmente existe ou não. Mais à frente nós temos os espíritos que já têm um esclarecimento. Eles já sabem de Deus, já sabem que tem alguma coisa após a morte, mas ainda não tem muita certeza de tudo isso. Mais um pouco nós temos os espíritos, aqueles que creem em Deus, na vida futura e nos espíritos. Nós estamos no meio desses espíritos que creem em Deus, na vida futura e naquilo que os espíritos superiores vêm nos trazer como orientação para nós, nos instruindo, vivermos melhor aqui na Terra. E no mundo espiritual nós temos um grupo de espíritos mais evoluídos que procuram falar conosco. E aí funciona assim. O mundo político, voltando ao livro, e social do Ocidente encontra-se exausto. Isso nos dias de hoje e escrito em 1938. Há uma guerra de cabo de força entre aqueles que querem o bem e aqueles que não se importam com o bem-estar de todos e desejam viver a vida material porque não acreditam em Deus, não acreditam na vida futura. E com isso, a população mais jovem de espíritos que estamos no meio deles e eles estão no nosso meio, sofrem. Porque eles ficam indo de um lado para o outro sem saber exatamente qual das duas posições eles devem tomar. Eles precisam de informações, de orientação e de esclarecimento. Mas só pode dar informação, orientação e esclarecimento aquele que tem o conhecimento. Lá no passado, tínhamos as encruzilhadas que perseguiam os religiosos, aqueles que cultuavam algum tipo de culto diferente dos seus. E dentro das cruzadas do passado, temos também as confusões dos dias de hoje. Então, Humberto diz que desde as pregações de Pedro, o eremita, depois da crucificação de Jesus, ele passou a orientar e auxiliar os outros discípulos, tanto que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E ele diz: Senhor, essa vez eu já disse que te amo. Ele estava dele. Construa a minha igreja no coração dos homens. Então, desde as pregações de Pedro, do Eremitas, até a morte do rei Luís IX, em 1270, diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, à sombra da idade medieval, confundiram as missões do Evangelho. E aí era um grande sofrimento para a sociedade, porque não podiam escolher os seus cultos, não podiam reverenciar os seus deuses, não podiam ter uma liberdade, porque alguém dizia para eles o que eles tinham que fazer e como fazer. Bem como nos dias de hoje, verificamos essas batalhas espalhadas pelo planeta em diversos lugares, países, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época de 1270, no último quartel do século XIV, lá pelo ano de 1375, o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Jesus veio ao plano terreno para ver como a sociedade estava desenvolvendo diante dos seus ensinamentos, deixado há pouco mais de 1000 anos atrás, quando ele esteve encarnado na Terra.
a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Quem são os homens? São todos nós que vivemos e vivemos nos dias de hoje. Como nos comportamos com os ensinamentos do Cristo? Em vão, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu Evangelho. Em vão, procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe, São Francisco de Assis, que deixou um legado para nós e nós também não soubemos utilizá-lo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Então, Jesus, o Espírito, observando tudo do plano espiritual, como viviam os homens encarnados, os espíritos encarnados naquela época, então no coração da Hungria havia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. Eliu disse a voz suave e meiga do Mestre Jesus, se dirigindo a um dos seus emissários, que é responsável pelo plano físico do mundo espiritual. A um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às missões do meu Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito em nosso favor, não julgar, não cometer adultério. E cometer adultério não é só a traição homem, mas é cometer adultério, por exemplo, nos negócios. Combinei de fazer a pintura dessa sala com uma tinta de primeira qualidade. O meu contratante pagou por isso e foi embora. Fui no depósito, comprei uma lata de tinta da melhor qualidade e 7 latas de tinta da pior qualidade. Isso não é cometer adultério? Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. O espírito, ele só se modifica quando o seu calo dói. Bem como cada um de nós, que somos espíritos, estamos encarnados, nós podemos às vezes abusar da nossa posição financeira, até que o nosso nome começa a ir para o SPC, a gente não tem crédito, por aí afora, e a vida vem do inferno. E aí, com o passar do tempo, com muita luta, muita dificuldade, a gente consegue ajustar a nossa vida financeira. E ela fica bonita, porque se a gente compra, a gente só vai comprar se a gente puder pagar. Se a gente não puder pagar, nós não compramos. A gente se abstém daquilo. No passado, não, a gente não se preocupava com isso, mas agora sim, a gente tem essa preocupação. Se alguém pede algo emprestado para nós medimos a área e o fubá para ver se um empréstimo é possível, porque se porventura ele não pagar, como fica a nossa situação? Então nós ficamos mais inteligentes com a nossa condição financeira. Assim é o Espírito. Quando ele renasce e experimenta dificuldades. Quem era rico, às vezes, nasce pobre. Quem era pobre, nasce rico. E tudo isso é o inferno na vida do Espírito que ainda não carrega a experiência. E é esse sofrimento de ir ao mundo espiritual, olhar o que fez no passado, saber que tem que nascer dentro de um quadro difícil e depois, nascendo nesse quadro difícil, tendo que vivenciá-lo, o Espírito vai adquirindo sabedoria e conhecimento. Então Jesus, vendo todo o comportamento negativo da sociedade, ele fala com Iliel, olha, a única solução vai ser realmente deixar que as dificuldades alcancem a humanidade. Como, por exemplo, as 7 pragas lá do Egito, em que Moisés queria tirar o seu povo de lá e o faraó não deixava de jeito nenhum. E como foi o convencimento? Veio a primeira praga, uma segunda, uma terceira, até que por fim, não só o povo egito, mas o faraó realmente não dá para lidar com esse Deus. E deixou a população sair. E é assim conosco. E aí Jesus
observando o comportamento dos seres humanos, ou dos espíritos encarnados aqui, percebia essa condição. Mas Jesus é sábio. Os seus emissários que estão ao seu lado são almas que estão em aprendizado de administração da terra. Então Jesus aguardou o que Elião poderia dizer. E Jesus ainda diz que os feudos de agora, lá de 1375, seguir-se-ão às coroas poderosas. Então os espíritos alcançam o poder e começam a massacrar a grande massa dos espíritos mais jovens, pois os espíritos mais evoluídos têm mais inteligência, então eles conseguem alcançar os postos mais elevados da sociedade. Mas como não são moralmente corretos, eles infligem sofrimento à população mais simples, que está na fase de aprendizado. E depois dessa evolução das coroas, depois dessa concentração de autoridade e de poder desses espíritos que são encarnados, serão os embates da ambição e da carnificina, da inveja e da felonia, da deslealdade entre um e outro, pelo predomínio do mais forte sobre o mais fraco. Então Jesus tinha essa visão da sociedade espiritual que se encontrava encarnada na Terra àquela época. Então Eliú fala a Jesus: Senhor, esses povos infelizes aos quais o Senhor observa, que procura na grandeza material uma felicidade impossível, porque a gente descobre que mais cedo ou mais tarde todo o acúmulo da riqueza que temos fica e nós voltamos ao mundo espiritual sem nada a levar. Observamos o grande sacrifício e o grande esforço que fazemos para angariar algo que não vamos poder aproveitar. Então aquele que tem milhões ou bilhões guardados nos cofres, que benefício se no dia seguinte vem a morte e o leva? Nós temos uma palavra que Jesus disse que um grande fazendeiro, um grande agricultor, havia grande colheita para ser feita, os seus armazéns estavam cheios e ele não sabia o que fazer, e aí ele teve uma ideia: já sei, vou desmanchar os meus armazéns e construir outros maiores. E assim eu terei para uma vida inteira grande fartura. E aí Jesus nos observa que mal sabe ele que esta noite ele será chamado de retornar ao mundo espiritual. Então, o acúmulo de riqueza tem o seu benefício quando concentrado numa mão e é utilizado para benefício da sociedade. Indústria, emprego, desenvolvimento, escolarização. Mas quando se acumula para tirar proveito para si próprio, é um grande prejuízo para a sociedade que experimenta temporariamente um indivíduo poderoso, mas que prejudica a sociedade, e um grande problema para esse indivíduo ou para os grupos que o compõem, porque quando voltam ao mundo espiritual, terão que verificar o que fez e terão que renascer em condições extremamente difíceis. Os encéfalos, os atomírica dos espíritos, os que carregam grandes dificuldades de natureza intelectual, limitação mental, normalmente são espíritos de alta envergadura intelectual e moral, mas cometeram graves crimes contra a lei de Deus e renascem limitados em corpos físicos para, com essa prisão física, aprenderem a observarem a vida física através dos seus olhos espirituais e mudar a forma de pensar e de agir. Então, Jesus diz que marcha irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos desses espíritos encarnados que vivem uma vida material sem se preocupar com Deus e com a vida espiritual. Então, Eliú faz um convite a Jesus antes que seja proferida a sentença da grande dificuldade
dificuldade para os seres humanos, ou para os espíritos que estavam encarnados e os que reencarnariam em dias seguintes. Visitemos os continentes ignorados. Então ele traz Jesus para essa região do Brasil, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, podereis instalar um pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então, Eliú, mensageiro do Cristo no plano espiritual, que ajudava na evolução do plano físico, convida Jesus a visitar esta região e mostra que nela existiam almas jovens no corpo físico, precisando de ajuda para progredir e para evoluir. É necessário que almas mais instruídas pudessem estar no meio das almas jovens para dar a elas orientações. E quem são essas almas jovens que foram encontradas aqui? Os indígenas da época. Para esta terra maravilhosa e bendita, fala Jesus, será transportado a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Ele traria da região da Palestina para a região da terra de Santa Cruz, Brasil. E ele diz, aqui, sob a luz misericórdia das estrelas do cruzeiro, ficará localizado o coração do mundo. Tu, Eliú, mensageiro do Cristo, no mundo espiritual, Jesus vira para ele e diz, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, o país de Portugal. Os espíritos que ali se encontravam, como diz o livro, eram os espíritos que tinham menor endividamento perante as leis de Deus, se comparado com toda a Europa e todo o Oriente. Então, Eliú, o mensageiro do Cristo, que sugeriu as terras do Brasil para serem utilizadas para implantar o seu Evangelho, Jesus então dá a ele uma missão. Você terá que renascer então, no mundo físico, nascerá no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, incluirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho mundo e o novo mundo. Então, em 1394, depois dessa conversa com Jesus, Eliú nasceu como filho de Dom João I e filho de Dona Filipa de Lancaster, e foi o heróico infante de Sagres. Essas informações a gente encontra nos nossos livros de história. E por isso que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Não é por acaso. São leis de Deus que são cumpridas conforme a evolução do ser humano ou dos espíritos que reencarnam e conforme as determinações de Deus. Podemos, às vezes, criar uma dificuldade aqui e ali, mas como está lá no Salmo 23, em que diz que Deus, um raio, pode extinguir a vida, não tem um espírito encarnado ou desencarnado que cria dificuldades nos planos do mundo. Jesus nasceu, esteve no nosso meio, e Pedro disse a Jesus, não permitiremos que ninguém te toque. E Jesus diz, sai de mim, Satanás. É necessário que se cumpra as leis de Deus. E Jesus, há um momento que diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, todo o universo
caminha conforme as leis de Deus, sem privilegiar a lei, sem santificar a lei. Podemos nós atrasar ou dificultar o movimento nosso de evolução, mas as leis de Deus se mantêm. Então, Jesus diz a Enil, antes dele renascer no mundo físico, lá em Portugal, instalaremos aqui, nessas terras que você me mostra, uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, que seria Portugal, que viriam para cá, uns exilados de Portugal, outros criminosos e outros interesseiros nos bens materiais. Mas ainda assim são espíritos com um grau evolutivo tal que trabalhariam para a melhoria do conjunto do plano terreno e do plano do país. E eram os espíritos de menor dívida com as leis de Deus. Então, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Então, os povos que vieram para cá, os europeus de um modo geral, nada mais são do que espíritos em graus evolutivos diferentes para ajudar na evolução da terra prometida, que é o Brasil. Uma observação que é muito importante. No Livro dos Espíritos, questão 202 e questão 739A. Isso é muito importante para nós. Quando na erraticidade, quando os espíritos estão lá no mundo espiritual, quando estão planejando a reencarnação antes de renascermos, que prefere o espírito? Encarnar num corpo de um homem ou num corpo de uma mulher? E aí os espíritos respondem a Kardec: isso pouco lhe importa. O que o guia, o espírito, na escolha, são as provas por que haja de passar. 738A. Os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então, aquele indivíduo que durante muito tempo, no corpo masculino, prejudicou intensamente o ser feminino, ele vendo o que ele fez no mundo espiritual e como ele agiu, ele pede a oportunidade para nascer num corpo feminino e viver em alguma região onde o ser feminino muitas vezes é maltratado, para ele sentir na pele as dificuldades do ser feminino e aprender com aquela lição a ter um comportamento diferente. E aí depois, em outra existência, ele volta muitas vezes no corpo masculino, mas ele já não mais abusa do ser feminino, mas se torna o protetor, o auxiliador, o legislador que protege. Muitas vezes o ser feminino causa grande transtorno aos seres masculinos, vai ao mundo espiritual e volta depois no corpo masculino. Sente as dificuldades em que a estrutura masculina impõe ao espírito e mais tarde volta no corpo feminino, trabalhando para que o conjunto feminino possa melhor viver bem com o conjunto masculino. Aproveitemos, Jesus ainda continua, o elemento simples de bondade, que são os espíritos jovens que se encontravam no plano da terra de Santa Cruz, os indígenas, o coração fraterno dos habitantes destas terras novas, que são espíritos jovens, os indígenas. Se olharmos na nossa escala evolutiva, os indígenas, tanto no passado quanto ainda nos dias de hoje, são almas mais jovens, que no futuro nascerão no meio da sociedade e terão carteira de vacinação, carteira de escola, carteira de identidade, carteira de trabalho. Quem de nós já não viu uma mãe arrastando uma criança para a escola e ela fala, eu não quero ir na escola, e a mãe tem que ir, e ela não vai na escola, e ela se torna jovem e não vai para a escola, se torna adulta, ela não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, e quando se fala com ela em trabalho, ela até adoece. E muitas vezes desencarna com essa característica. Que alma é essa? Alma jovem, saída de um ambiente que não tinha uma regularidade, e um compromisso, uma carteira de identidade,
e agora nasceu no nosso lar. Então, se nós temos esse conhecimento que a doutrina dos Espíritos oferece podemos viver melhor dentro do nosso conjunto familiar, pois saberemos compreender as circunstâncias e utilizaremos da inteligência para lidar com aquela alma jovem, tanto quanto nós buscamos a nossa sabedoria para lidar com as nossas criancinhas pequeninas. Qual é a mãe que, quando vê a criança derramando farinha lá na sua cozinha, fazendo uma festa, não tira foto e coloca a foto no Facebook, ao invés de puxar a orelha, bater e tal? No entanto, quando o garoto já tem os seus 12, 15 anos, que derrama a farinha de trigo ou óleo na cozinha, a mãe fala: limpa, toma banho e vai lá na Bíblia e traz outra para mim, porque eu tenho que fazer o café da tarde. Então, quando se tem conhecimento, se sabe lidar com a situação. Jesus ainda diz que, e mais tarde, em anos mais à frente, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados, espíritos que já carregavam uma envergadura moral e intelectual bastante adiantada, se comparada a espíritos que estavam aqui no plano físico, no sentido da humildade e da mansidão. Não eram espíritos perfeitos, mas já carregavam um certo grau de amadurecimento da humildade e da mansidão, em que esses espíritos reencarnarão entre as raças oprimidas e sofredores das regiões africanas. O que aconteceu com o povo africano quando veio de lá para cá? Foram escravizados. Quem eram os espíritos encarnados naqueles corpos africanos? Espíritos jovens, espíritos adultos com instrução, espíritos adultos instruídos e evangelizados e missionários que Jesus pediu para nascer no meio da população. E mais tarde, Jesus terminando dizendo: para a formação do pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos centros gloriosos do porvir. Então, a sociedade humana brasileira, ela é uma mistura de 3 raças: africana, indígena e europeia. Mas qual a importância do corpo, se a própria doutrina diz, lá na questão do Livro dos Espíritos 738A, que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo, e que, como Jesus mostra, espíritos de graus variados vão nascer no meio da sociedade, uns mais evoluídos e outros menos evoluídos. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, lá ele mostra que espíritos de condição extremamente mais elevados do que nós nos dias de hoje na Terra, por cometerem graves erros contra as leis de Deus, foram afastados do planeta ao qual eles viviam e que estavam chegando num patamar mais elevado de aperfeiçoamento. Esses espíritos foram afastados e foram mais tarde convidados a nascer na Terra, quando a Terra era mundo primitivo e cheio de bebês. E nós tínhamos milhares de espíritos de alto grau evolutivo nascidos nos corpos disformes daquela época. Vamos verificar então que Jesus termina, Humberto de Campos termina dizendo assim: não viram o Brasil espiritual e o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é flor amorosa de 3 raças tristes: africana, indígena e europeia. Então, quando nós adquirimos esse conhecimento da vida espiritual,
Quando nós compreendemos que, dependendo do nosso conhecimento, nós recebemos ajuda de cima, mas ao mesmo tempo temos que ajudar embaixo, nós vamos verificar que o nosso planeta e a nossa Terra é composta de espíritos de grau mais evoluído que estão no mundo espiritual, e que esses espíritos auxiliam os espíritos encarnados em grau mais elevado. Esses espíritos encarnados em grau mais elevado, além de se instruir, têm a tarefa de auxiliar os espíritos de menor grau evolutivo, que por sua vez, esses espíritos levam o conhecimento aos espíritos mais jovens, que por sua vez, aos mais jovens. Um professor de doutorado, de mestrado e de ciência ensina e auxilia um professor de pós-graduação. E o professor de pós-graduação auxilia o professor de graduação. O professor de graduação auxilia o nível secundário, depois o primário, até chegar no terciário. O que nós temos para oferecer ao Brasil e àqueles que nos observam? Então, o Brasil ele foi constituído com essa observação que Deus e Jesus, através do seu olhar analítico, viu que nos anos de 1390 a sociedade humana caminhava para um fim não muito bom. Mas, para que não houvesse grande sofrimento, foi sugerido implantar o Evangelho de Cristo na terra de Santa Cruz. Hoje, carregamos a tarefa de exportar esse Evangelho para o mundo. Mas, para que possamos exportá-los, precisamos liderá-lo em nós, desenvolvê-lo em nós e apresentá-lo à sociedade mundial. Eu espero que essas informações possam nos trazer um esclarecimento sobre nós e sobre a vida espiritual como um todo, permitindo-nos analisar os eventos e verificar o quanto podemos fazer para nós, por aqueles que estão à nossa volta e pelo planeta de um modo geral. Obrigado a todos, que tenhamos uma boa noite. Vou falar aqui, mas eu estou achando que não está funcionando, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Bom, vamos agradecer então ao Wagner, por trazer para nós esse assunto interessante, né? Estamos encarnados no Brasil, né, pessoal? Bacana demais, né? Obrigado, Wagner. Aproveita, tem alguma pergunta aí para fazer? Não para mim, né, pessoal? O Wagner? Tem alguma dúvida? Tem bastante material guardado. Eu sei muito assunto ali. Aproveitar o momento aí, né, para não ir embora com dúvidas para casa. Um assunto interessante, né? E como o Wagner destacou bastante a questão da educação, né, de aproveitar os momentos de estarmos aqui, de aprendermos, é o que estamos fazendo aqui, né, na Casa de Miramês, né, buscando conhecimento à luz da doutrina espírita, para que possamos realmente também colaborar, né, porque eu acho que é um dos processos nossos aqui, de encarnarmos aqui no Brasil. Também temos esse compromisso, né, de aprender esse Evangelho e, como o Wagner diz, né, levar conhecimento, né, para aquele que está próximo de nós, né, para outros estados, para fora do Brasil, para todos os lugares. Isso é importante. Né, vamos agradecer, então, ao Wagner por trazer esse assunto para nós aqui. Bom, pessoal, tem dois comunicados para vocês aqui. Do Departamento de Infância e Juventude. Né, o departamento está convidando, né, as crianças, os jovens, para participarem da evangelização que acontece na Casa de Miramês. Tá? Tem até aqui um texto de Lúcio de Abreu, evangelizando na regeneração. Educar é a solução. Educar a criança hoje e poderá amanhã observar que bons frutos colhem o que boa semente plantar. Se a semente que plantarmos for a virtude do amor, mesmo que demore a germinar, crescerá um dia com vigor.
Então, o convite, né, para que as crianças venham, os jovens, e está acontecendo a segunda e quartas-feiras a evangelização infantil de 3 a 12 anos e juventude de 12 a 16 anos. Domingo, evangelização de bebês de 0 a 3 anos e evangelização infantil de 3 a 12 anos. E sábado, a partir das 14 horas, tem evangelização para a mocidade a partir de 17 anos. Tem algum evangelizador aqui no nosso encontro? Deixa eu ver. Se não levantar a mão, eu vou falar o nome, hein? Apareceu um aí. Porque está acontecendo também a evangelização online. Não é isso, Rodrigo? Temos a evangelização online aos domingos. Qual que é o seu domingo? São várias turmas. Tem as pequeninas, de 3 a 6 anos, de bebês também, é às 9 horas, de 9 às 10. E dos maiores, às 10 horas. De 7 a 12. Viu aí, pessoal? Quanta oportunidade? Pois não vai. Deixa eu fazer um complemento a essa questão da evangelização infantil. Os espíritos, eles renascem muitas vezes, como a gente viu, nós temos espíritos já bastante evoluídos. Só que quando o espírito chega na Terra, ele está adormecido num corpo de bebê. E entre a fase bebê e até os 7 anos, é o período em que o espírito começa a despertar. E aí é esse um dos momentos em que os pais podem influenciar com grande intensidade o comportamento moral da criança. Por isso os pais precisam ter uma boa moralidade e saber o que vai ensinar. Porque dos 7 aos 15 anos, toda a influência paterna e materna vai fazer com que o espírito fique oscilando entre aquilo que ele é nas existências passadas e aquilo que é dado a ele nessa existência. E aí, quando chega aos 15 para os 20, é onde o espírito entra em grande conflito e confusão, porque ele adquiriu novos ensinamentos dos pais, se foi verificado, e ele carrega um conflito de uma existência passada em que ele teve um comportamento muito duvidoso. E ele precisa saber qual das duas virtudes ele vai deixar destacar. Se é o ato das vidas anteriores ou se é o novo ensinamento que ele recebeu dos pais. Então, quanto mais cedo se evangeliza, melhor se tem um adulto que não existe um ditado que é o seguinte: eduque uma criança e não é necessário punir um adulto. Muito obrigado, Wagner. Nós temos que ter um compromisso, né, dos pais, né, para esse trabalho da evangelização. E o Wagner me lembrou aqui na minha época, né, do catolicismo, eu ia desse jeito aí, me puxando e me levando. Mas eu ia, mas tinha que ir. Né? E como ele mesmo trouxe, isso está colhendo os frutos do benefício hoje. Mas que foi uma luta doida, gente. Carregar esse baixinho de levar para lá não é fácil não. Beleza, então nós vamos aqui agora fazer a nossa prece final e logo em seguida vamos ter o atendimento, né? Quem sentir a necessidade de receber o passe, possa permanecer no salão, no silêncio, né? E os demais que forem para casa também saírem em silêncio para colaborar, né, para esse momento do passe. Nada? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, Pai, por essa oportunidade de estarmos unidos nessa noite de hoje. E na mesa toda a sua equipe que nos recebe, que nos abraça com muito amor, com muito carinho. E sentimos nesse momento o amparo, o auxílio, as suas bênçãos para o controle das nossas emoções, o limitivo para as nossas dores, que possamos retornar aos nossos lares em segurança e chegar no nosso lar com essa luz. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos acompanhe, nos iluminando, que possamos levar aos nossos parentes, né, essa luz, esse abraço amigo de Jesus, que possa estar conosco hoje, por todo sempre, Jesus. Que assim seja. Obrigado. Só mais uma observação que eu gostaria de fazer. Todos
estamos aqui por causa de Jesus e seus ensinamentos, correto? Mas devemos lembrar que Jesus esteve num corpo bebê, aonde Maria precisou amamentá-lo, alimentá-lo e ensinar a andar, a falar e aprender o que era maçã, o que era banana. José ensinou ele o ofício, a marcenaria. Então o espírito, quando está num corpo pequenino, ele é adormecido. E aí é onde os pais auxiliam bastante. Como Jesus é o nosso modelo e guia, claro que José e Maria, espíritos também bastante versáteis na sua sabedoria, trouxeram o que era possível, porque ele é uma sumidade em termos de sabedoria. Mas ele esteve num corpo frágil e que precisou de todos os cuidados que todos nós também precisamos. Obrigado, Pai. Boa noite, pessoal. Boa noite.